A minha, a minha Bíblia aqui, ela diz o seguinte, na minha tradução. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Eis que designou Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e os quais ele deu o nome de Bonerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Bom, meus queridos, esse aqui é o momento em que Jesus ele chama os 12, né? Os mais próximos dele. Jesus chama 12 homens para fazerem parte do seu círculo mais íntimo, para serem seus 12 discípulos, né? E quando nós lemos esse texto de uma maneira muito atenciosa, assim, nós vemos que existem muitos detalhes interessantes nesse chamado que Cristo nos faz. A primeira pergunta que eu faço aqui seria a seguinte: por que Deus chamou aqueles 12 homens ali? Porque se você parar para pensar, Jesus ele rompeu todas as camadas do judaísmo, né? Então, o judaísmo ele era dividido em alguns grupos importantes, como os fariseus, que eram os religiosos extremos da época, os homens que eram zelosos pela lei, né? Tinha os saduceus, tinham os essênios, que eram pessoas mais retiradas da sociedade. O judaísmo na época de Cristo estava dividido em muitas camadas. E Jesus ele rompe todas essas camadas e ele chama 12 camponeses para fazerem parte do seu grupo de elite, né? O seu AMM da época. Ele chama 12 homens que não tinham muitas qualidades assim. Um ou outro aqui era um pouco mais letrado, um pouco mais douto, né? A maioria aqui eram homens simples, até grosseiros, rudes. Quando nós olhamos a história, assim, a gente vê quantas bizarrices, né, esse grupo já fez. Só você ler os evangelhos, não vou entrar no mérito aqui, você vai ver o quanto esse grupo fez coisas estranhas, né? Quando veio Elias e, e Moisés do céu na transfiguração de Jesus, Pedro queria fazer uma barraca, né? Imagina. Então eram tolos assim, né? Mesmo assim Jesus os escolheu. E aí a gente pergunta assim, né? Primeiro, por que Jesus escolheu aqueles homens? Por que Jesus não escolheu o melhor fariseu da época, o Gamaliel, alguém que tivesse alta qualificação? Bom, aí nós lemos aqui no primeiro versículo que lemos, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Primeiro, Jesus orou, né? Jesus ele orava para fazer suas escolhas. E aqui fica uma lição importante para nós. Se nós que somos mortais pecadores, mortal ele também era, né? Mas pecadores que nós somos, ele não era pecador. Se nós que somos nós, se Jesus que é Jesus precisou orar, imaginem nós que somos pecadores. Então Jesus ele conversou com Deus no monte para que ele pudesse escolher da maneira correta. E então ele fez com base na oração, e a Bíblia diz aqui, ele escolheu esses 12 porque ele quis também, né? Ele também sendo filho de Deus, ele tinha participação nisso. Ele escolheu porque ele quis. Isso quer dizer que Jesus nos escolhe não é com base nas nossas capacidades, não é com base nos nossos talentos, não é com aquilo que nós podemos dar, absolutamente. Jesus nos escolhe porque nos ama, porque quer nos dar o privilégio de fazermos parte do seu povo, que prega o evangelho, para sermos seus discípulos. Não é nossa qualidade. Poxa, Jesus me escolheu porque eu tenho o talento de falar, ou de cantar, ou de pregar, ou de isso ou de aquilo. Não, negativo.
Jesus nos escolhe porque Ele quer, com base no amor dele por cada um de nós. E Ele nos escolhe para quê? Né? Vem essa pergunta. Para fazer o quê? Eu imagino que você vai dizer assim: Jesus me escolheu para pregar o Evangelho. Essa é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando nós perguntamos: para que Jesus nos escolheu? Mas se você ler aqui na Bíblia, você vai ver o seguinte: não é para sair pregando o Evangelho que Jesus nos escolheu. Segundo a palavra de Deus, aqui diz assim, no versículo 14, Marcos 3,14. E então designou 12 para estarem com ele. Você está percebendo? Jesus não te escolheu primariamente para pregar, mas sim para estar com ele. É diferente um pouquinho. Você não pode ousar sair pregar sem antes estar com Jesus. Eu não tinha me percebido que minha bateria está encerrando aqui. Eu vou pedir para vocês assim uma pausa de 1 segundinho para conectar meu cabo aqui, tá legal? Enquanto isso, fiquem lendo e relendo a Bíblia. Minha esposa vai trazer aqui. Esposa rápida é assim. Então, enquanto ela vai preparando ali, vamos continuar aqui. Então, o que eu estava falando é que Jesus, ele nos chama para estarmos perto dele. Esse é o nosso primeiro chamado. Ninguém que não esteja perto de Jesus pode achar que tem condições de sair pregar, porque vai pregar de algo que não conhece, de algo que não sabe, vai pregar de alguém que não está junto dele. Então, o nosso chamado primário é para estar com ele. Jesus chamou aqueles 12 homens camponeses para estar com ele. E aí a Bíblia complementa, né? Que não fica só nisso, senão nós teremos só uma vida contemplativa. A Bíblia complementa, no próprio versículo 14. Vocês veem que está tudo na Bíblia, não precisa de história nenhuma fora da Bíblia, né? O próprio versículo 14 diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Aí sim, agora depois de estar com Jesus é que você é capacitado para sair com a sua moto, com seus livros, para então pregar o Evangelho. Nós não podemos ousar tentar pregar o Evangelho sem Jesus. Teve no livro de Atos aquela situação, né, onde o mágico lá tentou expulsar demônios no nome do Deus de Paulo. E o demônio riu da cara dele, falou assim, né? Paulo eu conheço, e você quem é, né? Então, ele não tinha Jesus e tentou pregar o Evangelho. E isso não dá certo. Só podemos pregar o Evangelho se Jesus estiver no nosso coração, na nossa vida. Então Jesus nos chama, vamos resumir o que vimos até agora. Jesus nos chama com base na sua sabedoria, não é pelos nossos talentos, é porque nos ama e quer estar nos capacitando. Número 2, para que ele nos chama? Nos chama para estar com ele, esse é nosso primeiro dever, de joelhos na presença dele. Número 3, só depois de estar na presença dele é quem somos enviados a pregar. Antes não. Então nós não podemos pregar sem estar junto dele, primeiramente junto dele. E por fim, no versículo 15, diz assim: e a exercer a autoridade de expelir demônios. A autoridade não é nossa. A autoridade de pregar o Evangelho, ela é de Jesus Cristo, né? É Ele quem tem o poder de expelir os demônios, é Ele quem tem o poder de curar, é o Espírito Santo que tem o dever, né, e o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. E muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo não é competente o suficiente e queremos andar na frente do Espírito Santo, dizendo quem vai se converter e quem não vai. Não é assim também. É Deus quem trabalha no coração humano. Nós somos apenas instrumentos, porta-vozes de uma mensagem de amor e de esperança, que vai ser transmitido às pessoas
quando nós estivermos em comunhão com Jesus, né? Então, esses versículos aqui, eles nos ensinam muita coisa sobre ser discípulo de Cristo, sobre o chamado que Cristo nos faz e sobre sermos seguidores dele. E depois você tem a lista aqui dos 12, né? Jesus sempre foi muito bem-humorado, né? Alguns acham que Jesus era sisudo, não era não, era bem-humorado. 2 ele já começou dando apelido, né? Vocês vão chamar Bonerges, filho do trovão. Imagina, né? Você chamar 2 e já dar um apelido para eles bem diferentão, assim, né? E Jesus, ele também, além de bem-humorado, ele era uma pessoa que escolheu homens que poderiam ser usados por ele. Eu acho que esse é o principal critério de escolha de Jesus. Pessoas que nem sempre serão as mais polidas, nem sempre serão as mais belas, nem sempre serão as proeminentes, as proponentes, né? Mas são pessoas que têm um coração aberto para que Jesus possa trabalhar nelas. E esses 12 homens tinham. Eles eram homens sinceros, a maioria já seguidor de João Batista, que João Batista já havia preparado para a chegada de Jesus. Durante longo tempo, João Batista havia falado a eles sobre o Messias e a chegada do Messias. E lá no Jordão, quando Cristo se aproximou, o primo dele, né? Ele disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual não sou digno nem de desatar as sandálias. Então Jesus escolheu homens que tinham um coração aberto à palavra, já seguiam João Batista, e quando Jesus os chamou, prontamente os seguiram. E esse talvez seja o único critério. Não são nossas habilidades, mas o coração, né? Um coração aberto a Deus, aberto à bondade, aberto ao amor, aberto às pessoas. Talvez esse seja o principal critério de escolha de Jesus. E Jesus escolheu e usou aqueles 12 homens ali. E se Jesus usou eles, ele pode usar você também. Porque ele quer nos usar, né? Não importa os seus defeitos, ou se você tenha cometido na vida algum erro, algum pecado, ou tenha feito uma grande bobagem nos últimos dias, não importa nada disso para Jesus. Se você tem um coração sincero, arrependido, se você busca praticar aquilo que Deus ensina na palavra dele, ele pode usar você também. Essa é a boa notícia. Se ele usou aqueles homens lá como seus discípulos, ele deseja nos usar hoje também como seus discípulos. Se ele escolheu aqueles 12, ele deseja nos escolher também. Porque não estamos aqui, eu pelo menos não acredito no acaso, né? Eu acredito na providência de Deus. E se ele capacitou aqueles homens com o seu poder, Cristo também nos capacitará com poder. Quero terminar aqui lendo um último texto que eu particularmente assim gosto muito. Tá umas páginas para trás aí, tá em Mateus, né? Mateus 28, no versículo 19, né? Bem conhecido de todos nós. 18 e 19, na verdade, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguns chamam esse texto aqui de os 4 todos de Deus. Não sei quem já ouviu falar isso aí, né? Mas é assim, todo o poder, todas as nações, tudo o que ele ensinou e todos os dias. Isso dá um bom sermão, tá? Então são os 4 todos de Deus, né? Então ele promete nos dar todo o poder. Primeiro temos que estar junto dele, né? Então promete nos dar o seu poder, que não é pouco, é muito. Ele promete
ele nos envia para fazer discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Isso para os discípulos era um tremendo desafio. Como eu disse para vocês, eles eram camponeses, eram homens simples. E na época você não tinha moto, nem avião, nem ônibus, nem carro, nem nada. Então eles tinham que pregar em todos os lugares do mundo. Simples assim, né? E também, além de pregar todas as pessoas, tinham que ensinar tudo o que Jesus tinha falado. João diz assim, né, que nem em todos os livros do mundo caberia o que Jesus falou. E eles tinham o dever de ensinar tudo o que Jesus tinha falado. Então, era bastante coisa. E aí, na, na última parte, fala: estou convosco todos os dias. Esse aqui, queridos amigos, é o grande segredo, tá? Nós não somos capazes de pregar o evangelho. Não somos hábeis o suficiente, não somos bons suficientes. Mas é porque Jesus está conosco todos os dias, nos dando todo o poder, é que nós conseguimos pregar a todas as pessoas todas as coisas. Então são quatro todos, né? E, e o meu desejo é este, que você hoje possa ser mais um dia de todos eles, que você está perto de Jesus, você está junto a Ele, que você esteja, né, junto a Ele. E, e que essa presença dele seja a iluminação que você precisa para fazer o trabalho que ele te comissionou para fazer, que é ser enviado dele às pessoas. Então, que esse é o meu desejo também, meu convite a você, estar perto de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida e que em seu coração você tenha aceitado nosso convite, nosso apelo para, primeiro de tudo, estar perto dele, ser um discípulo dele, para depois ser enviado a pregar. Que Deus abençoe, agradeço, Pedro, o convite, muito bom estar com todos vocês aqui. Muito obrigado, pastor. Olha que mensagem maravilhosa, né? Tudo a ver com a MM, pessoal. Tudo a ver com a MM, né? Que a gente primeiro tem que ir a Jesus primeiro, para depois a gente pregar o evangelho, né? É eu sempre defendo isso, né? A gente tem que buscar Jesus para que a gente possa fazer nossa missão, né? Que é buscar pessoas para trazer para o reino de Deus. Pastor, muito obrigado mesmo, pastor. Muito obrigado. Que mensagem maravilhosa, excelente para nós. Peço que o senhor ore para nós agora aí, para encerrar o nossa madrugada aí. Tudo bem, vamos orar então. Querido Deus e Pai, obrigado por estarmos contigo já nessas primeiras horas da manhã, por podermos nos achegar a Ti confiantemente, sabendo que nos aceita, que nos perdoa, que nos restaura e nos envia para pregarmos o Evangelho. E também nos capacita com Teu poder. Então, Senhor, queremos Te louvar somente, Te agradecermos pela Tua bondade e pelo Teu amor. Pedirmos Tua bênção sobre o nosso dia, nossas atividades, que esse sábado seja dedicado exclusivamente ao Senhor e que possamos guardá-lo, Senhor, da melhor maneira possível e pregar também às pessoas sobre o Teu amor e a salvação e a volta de Jesus. Nos abençoa, nos guarda, cada um dos amigos que aqui estamos, que Tua paz esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez pela sua disposição de estar conosco aí. Estava preocupado que o pastor não me respondeu de manhã. Eu falei assim, vou acordar o pastor aí. Peguei e liguei pro pastor aí. Mas, pastor, muito obrigado, viu? Todas as vezes que a gente pediu aí, o senhor esteve conosco aí. E eu sou muito grato por o senhor apoiar o nosso ministério aí, viu?